O recurso da carteira vai sofrer uma modificação importante para uma melhoria que a gente vem tentando desenvolver já faz um tempo, que é referente à questão da gente ter mais de um valor unitário para uma venda de serviço da carteira. Então foi necessário fazer esse ajuste que a gente vai mostrar agora, e é importante que você se adapte, porque a gente vai ter que alterar a forma de operar o caixa e também a forma como a gente consulta esse saldo do cliente e os totais que ele tem para utilizar no decorrer do atendimento. Pensando nisso, eu trouxe um script aqui de exemplo que a gente pode utilizar, que é muito comum de acontecer. A gente tem aqui, por exemplo, o cliente Alex, né? Ele pode vir até o estabelecimento e comprar 2 cortes no valor de R$50 cada um. Nesse caso, ele está adicionando 2 vezes o valor de corte a R$50. Ele também pode voltar em um outro momento, que é aí que está a grande questão, e ele comprar novamente 2 cortes a R$40, pois nesse momento foi dado desconto, tinha alguma promoção, enfim, pode acontecer da gente ter valores diferentes no decorrer da vida útil da carteira, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, como dá para ver no exemplo, nós temos um valor unitário de R$50 e o outro valor unitário de R$40. Então, na hora da gente usar da carteira, o valor comissionado será com base em qual? Atualmente, o sistema somava os dois e dividia, então ele tinha um valor médio. Só que isso não era interessante justamente por causa da comissão que é calculada no momento de usar a carteira. O sistema vai pedir, então, qual é o valor unitário a ser utilizado naquela operação específica. Então, se eu tiver 2 quantidades aqui e mais 2 quantidades aqui e eu precisar usar 4, eu vou ter que descontar 2 daqui e 2 daqui para zerar o saldo do corte. Ou se, por exemplo, ele quiser utilizar apenas uma, ele vai ter que descontar dessa aqui ou desta aqui. Aí fica a escolha de quem está fazendo o caixa naquele momento. Isso vai possibilitar com que a gente consiga lançar no caixa o valor correto referente àquele valor unitário específico e então fazer o comissionamento sobre ele. Como que fica isso então na prática? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos em venda, vamos escolher aqui adição à carteira, vamos selecionar o nosso cliente, né, que a gente quer adicionar a carteira e vamos dar um próximo. Na tela próxima, a gente não tem praticamente modificação aqui. Basicamente, a gente só precisa adicionar os serviços aqui dentro, né? Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 2 cortes numa única operação e depois ele volta e faz mais 2 cortes, né? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar esse corte degradê na máquina, vou selecionar a quantidade de 2. Dá para ver que o valor unitário aqui que eu estou vendendo para ele, o valor é de R$50. Então, até aqui tudo certo, eu só vou selecionar aqui como que ele quer pagar e tá tudo ok. O que mudou aqui também e facilitou bastante é como que eu vejo o saldo da carteira. Antes eu tinha que fazer o acesso por outros meios para poder localizar a carteira. Agora a carteira foi unificada dentro do histórico do cliente, que é o que você já está acostumado a utilizar para consultar assinaturas, ver históricos e tudo mais. Para isso basta clicar aqui em cima no nome do cliente, né? Então a gente vem até a tela do histórico e agora ele libera essa parte aqui, essa aba chamada carteira. E eu consigo ver todos os serviços que estão disponíveis na carteira dele e também ver a operação. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo ver a operação que foi feita para adicionar, no caso aqui, 2 quantidades no valor de R$100, no valor unitário de 50 a cada serviço. Então eu consigo ter uma maneira mais fácil de visualizar e também trazer um valor total da carteira para você ter por valor também, não só por quantidade como era feito antes. Então foi simplificada essa operação para facilitar o acesso à informação e ele estar mais agrupado e a gente poder ter o valor da carteira. Então a melhoria não só engloba a questão da gente resolver o problema dos valores unitários diferentes, mas também traz uma atualização para uma maneira mais fácil de ver esses valores e esses saldos disponíveis. Na segunda operação, que no caso aqui a gente está simulando, ele vai voltar e vai comprar 2 cortes agora a R$40, né? Então vamos fazer aqui uma venda para o mesmo cliente. De novo, a gente vai adicionar a carteira, né? Ele está sinalizando aqui em cima que já existem, né? No caso, dois cortes aqui. Vou selecionar o corte degradê na máquina. Vou selecionar a quantidade de 2 novamente e o valor unitário aqui é 50. Mas, neste exemplo, a gente vai fazer o valor a R$40 para ele. Então ele vai ter um desconto aí de R$20 no total, a gente vai ter o total de R$80
e vou marcar aqui que é no Pix. Se a gente voltar aqui no cadastro do cliente agora, vai ser possível ver que foi atualizado o saldo para 4 no valor de 180. Isso aqui também, então, ele já está fazendo essa separação para nós aqui, ó. Continuamos com o valor unitário de 50 e o outro valor unitário novo, que no caso seria de R$40, tendo um total de R$180 e um saldo de 4 unidades para ser utilizado esse serviço. Então agora a gente vai ver o que mudou na hora de usar da carteira, porque a gente tem 2 valores unitários para poder trabalhar aqui. Quando o valor unitário é sempre o mesmo, não tem problema nenhum, não vai mudar a forma de operar, tá tudo certo, porque você está mantendo o mesmo valor sempre. O problema é quando você começa a alterar esses valores, começa a dar desconto ou aumenta valores, e aí se faz necessário ter esse controle mais minucioso e separando as quantidades por valores unitários. Agora ele traz todos os serviços que estão disponíveis na carteira do cliente. Nesse caso aqui, ele trouxe os 2 serviços separados por valor unitário, pois a gente adicionou 2 na primeira vez e 2 na segunda vez. Então, dessa maneira aqui, ele está trazendo e está perguntando para nós aqui da onde a gente vai tirar o uso, de onde a gente vai descontar essa quantidade. Se eu fosse, de fato, utilizar os 4, ok, só bastava a gente concluir aqui. Mas caso ele não vai utilizar os 4, a gente precisa fazer o ajuste aqui mesmo na operação de caixa para que a gente registre e utilize de maneira correta o saldo dele. Fazemos de conta que ele vai utilizar apenas uma unidade desse serviço corte degradê na máquina, eu tenho que fazer o ajuste aqui para deixar de acordo com o uso dele. Então eu vou excluir esse segundo aqui, eu não vou utilizar esse, eu vou utilizar esse de 50 agora só. Então eu vou deletar ele aqui. E na quantidade, ele já está me limitando a 2, ele não vai deixar selecionar mais, porque ele só tem isso aqui de saldo no valor unitário de 50. Então eu vou selecionar 1 e basta eu apenas concluir. Ele está me dando o valor total aqui de 50 e ele vai utilizar um valor de 50 e vai comissionar sobre o valor de 50. Eu vou concluir aqui. E o valor do caixa aqui foi registrado no valor de R$50 e aqui também a comissão foi calculada sobre o valor de R$50. Então isso aqui facilitou bastante porque a gente não utilizou ainda a quantidade de serviços que é o unitário 40 nesse exemplo, né? Então dessa maneira aqui a gente não vai ter mais problemas na hora de fazer o cálculo da comissão. Se ele retornar novamente, vamos repetir o processo aqui, usar da carteira e vamos selecionar o cliente. A gente vai perceber que agora a gente tem um saldo só no valor unitário de 50. Então, fazemos de conta que nesta operação agora ele vai utilizar a quantidade de 2 desse serviço. Então aqui eu posso escolher, eu posso resolver abater logo este aqui que tem 1, ou como eu posso só abater o 2, se eu quiser também. Ou eu posso fazer isso aqui, posso selecionar o 1 embaixo e o 1 em cima, que seria um de 50 e um de 40. Posso fazer isso também, ou simplesmente eu posso apagar essa primeira aqui, que é o de 50, que a gente só tem saldo de 1, e selecionar o segundo de 40. Mas nesse exemplo aqui, para ficar mais claro, eu vou deixar um abatimento de 1 de 50 e 1 de 40 para ficar mais fácil de entender. Então o total aqui deu 90, né? E eu vou concluir. Se a gente entrar aqui na venda para ver agora, a gente vai perceber que a gente tem 2 lançamentos do mesmo serviço, um ao valor de 50, o unitário, e o outro valor a 40, o unitário. Então eu consigo ter essa distinção aqui e fazer o comissionamento da maneira correta. Se eu voltar lá no cadastro do cliente, lá no histórico, a gente vai ver agora que o saldo dele, o total é 1. Então eu só tenho um serviço ainda no valor de R$40. E aqui o sistema está trazendo o histórico. Ó, eu tive as 2 adições aqui. E depois eu tive uma saída de 50, uma de 40 e outra de 50. Só que essas 2 aqui, ó, são na mesma venda. Então dessa maneira aqui eu consigo fazer a separação bem certinho. E consigo também fazer o controle do comissionamento. Então é isso que teve alteração, a gente trouxe um exemplo aqui prático do que acontece, né? E é isso que você vai ver a partir de agora. A gente vai ver uma seleção diferente na hora de usar a carteira, comparado com o processo anterior que a gente tinha. Então, repetindo, ele vai trazer todos os totais que a gente tem, todos os serviços, se ele tiver 10 tipos de serviços, 5, ou o que seja a quantidade, ele vai trazer tudo aqui. E você precisa ajustar o contrário da maneira anterior. Na maneira anterior você adicionava, agora você remove as quantidades de serviços que você não vai utilizar naquela operação.